a forma absoluta de realizar o desejo de transformação, a manifestação de um amor insaciável, a expressão com o próprio corpo demonstrando sua dedicação, a forma de arte definitiva que fascina a tantos. E acima de tudo, essa é uma história de amor e paixão de garotas que dedicaram sua juventude ao cosplay. Início do ano letivo e tá tendo uma gritaria no clube de pesquisas de mangá. A morte da Liliel comove os membros do clube. No caso, o membro, porque só tem um. Esse é o nosso protagonista, Masamune Okumura. E essa é a sala do clube de pesquisa de mangá, cheio de pôster e figure. Ele já tá no segundo ano do ensino médio e afirma que não tem interesse nas mulheres 3D desse mundo. Começando pela mãe dele, que deu à luz a um garoto e sumiu quando ele tinha 8 anos. No fundamental, quando ele tentou se declarar, maltrataram ele criando rumores falsos. E agora, as garotas da turma dele chamam ele de otaku nojento. Mas nada disso desmotivou ele. Por que, você pergunta? Porque existem anjos esperando ele a uma dimensão de distância. A esposa dele, Liliel, uma garota simples que ama apenas o protagonista. Ela dá a vida por ele e volta como um anjo. E na vida real jamais existiria uma garota assim. Agora sobre o clube, infelizmente os veteranos que compartilhavam desse ideal se formaram. Só que pro Masamune não importa, porque ficando ali, ele não precisa se preocupar em lidar com garotas 3D. Dito isso, uma garota entra na sala e pede pra conhecer o clube. Uma garota 3D. Ela é a Ririsa Amano, que tá no primeiro ano e adora mangás. Só que o nosso protagonista fica meio desconfiado, porque ela deve gostar só de shoujo, e ali é um templo de... Então ele precisa arranjar um motivo pra expulsar ela logo e poder voltar pra sua vida tranquila. Aí a Ririsa vai dar uma olhada nos figures e a roupa inteira do negócio cai. Essa era uma figure limitada que tira toda a roupa. Pelo jeito, agora ela entendeu. Ali não é um lugar pra garotas. Dito isso, ela fala que aquilo é decepcionante, e ela sabe que essa era a figura de um autor de hentai que desenhou e saiu no livreto comemorativo de 5 anos. As roupas são ótimas e tudo, mas por que eles fizeram essa calcinha branca e sem graça? E se ela fosse a Liliel, usaria uma preta de rendas. E o nosso protagonista entende totalmente o que ela tá falando. Desse jeito, ele finalmente abre a boca e pergunta se ela realmente tem interesse nisso, mesmo sendo garota. Então ela fala que sim, além de que ninguém é mais fã da Liliel do que ela. E pro Masamune, isso soou como um desafio. Só que a Lirista fala que sempre gostou das heroínas feitas pro público masculino. E começa a explicar com detalhes a personalidade da Liliel, a indústria dos mangás de hentai. Dito isso, no final das contas, ela só queria ser a Liliel. E o nosso protagonista não consegue acreditar que tem mais alguém no mundo que gosta tanto assim da Liliel que nem ele. Ainda mais uma garota 3D. Só que ela reconhece até o filme clássico que ele tava vendo. E do nada eles começam a assistir juntos como dois fãs obcecados. E o Masamune percebe que pode ser uma garota 3D, mas é realmente uma fã de carteirinha da Liliel. Uma colega pra chorar junto com ele pela Liliel. Só que aí de repente a Lirissa pergunta se ele podia fazer um favor pra ela, sobre o hobby dela que ela nunca falou pra ninguém. E ele começa a soltar frases de efeito falando tipo, nenhum otaku vai deixar de falar daquilo que mais gosta. Só que isso na verdade é o que os veteranos disseram pra ele quando ele entrou. Parece que ele esqueceu completamente do plano de expulsar ela. Desse jeito ela começa a mostrar a coleção dela. São álbuns cheios de fotos e vídeos de cosplay. E ela quer fazer um desse. O nosso protagonista fica meio em choque, porque mostrar isso pros outros? Mas desde pequena, a Lirissa sempre gostou das roupas que as garotas usam nos mangás. E sempre pensou em se vestir assim, principalmente quando eram fofas ou sexys. Mas como existe um preconceito por aí com as garotas que se vestem assim, ela nunca disse nada a ninguém. Só que a primeira vez que ela foi num evento, ela viu que as mulheres também podem fazer isso. Conversar de um jeito natural sobre isso. Só que aquela era a sessão adulta e ela ainda tava no ensino fundamental, então falaram pra ela voltar só quando tivesse no ensino médio. E foi naquele momento que ela descobriu que é incrível fazer aquilo que você gosta abertamente, mesmo alguém dizendo pra você parar. Por isso que ela quer fazer um DVD da sua amada Liliel. Então, voltando pro favor, será que se ela entrasse pro clube, o nosso senpai poderia tirar fotos pra ela? O normal seria procurar alguém na internet especializado nisso, mas ela não queria ficar sozinha com algum desconhecido. Lembrando que ela acabou de conhecer o nosso menino Masamune. Aí ele fala que nunca pegou numa câmera e tal, mas ela também é uma iniciante, então tá tudo bem. O importante é o amor. O que ela queria mesmo era alguém que sentisse o mesmo amor que ela sente pela Liliel. Ela decidiu fazer isso logo que entrou no ensino médio. E no dia de cerimônia de abertura, ela viu esse clube. E viu alguém bem fascinado pela Liliel. Desse jeito, só podia ser o destino. E é por isso que a nossa Lirissa confia nele. Então ele se lembra dos dias antigos com os veteranos de como era divertido ter mais gente. Assim, como um cosplay é algo relacionado a mangá, e alguém tão otaku como ela quer entrar, vai ser ótimo pro clube. E finaliza falando que a Liliel é a esposa dele, e o coração dele não vai se abalar, não importa o quão sexy for o cosplay dela. E ela fica fascinada por ele ser um otaku exemplar. O Masamune decidiu esquecer que ela é uma garota e focar em reconhecer ela como a otaku que ela é. Só que de repente ela começou a tirar a roupa, porque ela quer ir direto pro assunto e mostrar pra ele de uma vez. Aliás, ela tá fazendo aquilo na frente de uma janelona, então ele coloca um quadro pra tapar. Mas o nosso protagonista tem que se acalmar, afinal ele não liga pra garotas 3D. Assim ela termina, ele se vira e a Liliel tá na frente dele, chamando pelo Lord Ashford.
E isso foi demais pro nosso protagonista. Ele só consegue pensar que isso pode ser um problema, porque ela realmente parece a Liliel. A Liliel tá na frente dele, ele não consegue mais diferenciar mundo 2D, mundo 3D. Aí ele tá quase recuperando a compostura e ela resolve mostrar a roupa íntima dela. Pra perguntar se combina com o cosplay, ela começa a se mostrar mais ainda, falando que talvez podia ser um fio dental, já que ela mostra muito a parte de trás no capítulo 128. E dessa vez sim, o nosso protagonista não aguentou. Aí ele desmaia pensando que só gosta de garota 2D. Mas acorda no colo da Arisa e pensa que talvez se for uma garota 2.5D não tem problema. E pensando nisso, ele desmaia de novo. Dia seguinte, e ele ainda tá abalado. Ele acabou cadastrando ela no clube sim, mas será que isso é amor? Por uma garota 3D? Logo ele? Aí a Arisa chega na sala e vê que ele tá assistindo um OVA que ela nunca tinha visto. E desse jeito o clima volta ao normal e eles começam a sessão de estudos pela Liliel. Eles até começam a jogar e o Masamune já cedeu. Aquilo ali tá divertido demais. Ele sempre quis uma calor assim. Só que de repente ela pede pra pausar ali, porque nesse ângulo dá pra ver a roupa íntima dela. Ela começa a tirar fotos como se fosse um moleque pervertido do primário. A maior prioridade dela é transformar o cosplay em realidade. Mostrar como os personagens que ela ama seriam na vida real. E todo esse papo deu vontade dela usar cosplay e ela começa a tirar roupa. Assim ela termina e hoje ela tá usando a roupa de treino do volume spin-off da Escola de Anjos. E dessa vez a Masamune aguenta, então pergunta o que ele tem que fazer agora. Aí ela fala que pode usar o celular mesmo pra tirar as fotos, e se ele não souber, o amor dele pela Liliel vai guiar ele. Desse jeito ela começa a fazer poses e ele reconhece cada pose. Ela tá parecendo cada vez mais real. Aí eles tiram umas fotos e agora é a vez de usar o terceiro uniforme. Incrivelmente, o Masamune tá achando isso muito divertido. As fotos parecem até que foram desenhadas. Desse jeito, ela vai ver as fotos e fala que ficou muito bom. Ele capturou a beleza estonteante da Liliel. Logo, como tá tarde, o sinal toca, então é hora de voltar pro uniforme. E o Masamune já prometeu mentalmente que não vai ter nenhuma má intenção com ela. Só apoiar ela com o coração puro. Dito isso, o zíper ficou preso e ela precisa de ajuda pra tirar. Bem, nessa parte. E como foi construído à mão, esse tipo de coisa sempre acontece. Só que ele põe força demais e abre com tudo. Mas ele se vira a tempo de não ver nada. Só que como a gente tá vendo um anime, é claro que vai acontecer a clássica cena dela tropeçar e cair nos braços dele. E ele ainda chama ela de Liliel sem perceber. E ela entra na brincadeira chamando ele de Lord Ashford. E brincadeiras à parte, talvez ele já possa soltar ela. Porque a mão dele talvez não devia estar ali. Ele pede 1000 desculpas, então ela fala que vai demorar um pouco, então ele pode ir embora antes. E ele sai correndo falando que foi sem querer. Um pouco mais tarde, a Arisa já tá de uniforme e ela reparou que o Masamune até que é bem forte. No dia seguinte, na diretoria, parece que uma aluna que estava fazendo uma sessão de fotos no exterior voltou. Uma modelo. E o diretor, que já viu ela na TV, pergunta como alguém tão famoso foi parar ali. Mas ela fala que é uma boa escola, só é meio acabadinha. Além de que o senpai que ela odeia estuda ali. Nos corredores da escola, ela chama atenção. É a Mikari Tachibana. Ela chama atenção pela sua beleza, rosto delicado, nem parece humana. E claro, porque é super famosa. E também muito simpática, dando autógrafo a todos. As meninas já começam a ficar com inveja e ela pergunta pros meninos se tem algum clube de mangá ali. Mas ninguém sabe de nada e perguntam se ela gosta, só que ela fala que odeia mangás. Voltando pro nosso protagonista, ele não consegue tirar da mente o que aconteceu ontem. Ele tem que aceitar que aquilo foi uma força maior, eles têm que continuar como se nada tivesse acontecido. Aí ele chega no clube e a Arisa já tá lá. E pela parte dela, ela também tá com o coração disparado. Ela até tomou remédios ontem. Aí fica um climão, ninguém fala nada, então a Arisa solta que entrou uma aluna nova na sala dela. Alguma modelo famosa pelo jeito. Ela é muito bonita e tal. E o clima volta ao normal quando ela fala que o corpo e o rosto da modelo combinam perfeitamente com a Miriela, a amiga demônio da Liliel. E o DVD de fotos ficaria perfeito se ela participasse. Além disso, ela mostra a câmera que ela encontrou no clube. E o Masamune fala que os veteranos usavam isso sempre. Aí ele vê as fotos, bate nostalgia. E de repente a Arisa pede desculpas falando que ela tem sido egoísta. E pergunta se o Masamune tem alguma coisa que ele quer fazer, porque ela topa fazer qualquer coisa. Assistir, jogar alguma coisa, fazer alguma atividade legal do clube. Mas ele fala que não, ele quer tirar fotos. Foi a primeira vez que ele tirou fotos de cosplay ontem. E ele achou bem divertido. E a Arisa começa a chorar de felicidade porque achou que estava forçando ele a fazer algo que ela queria. Aí ela é levada pelo clima e já começa a tirar a roupa. Acho que já tá ficando normal falar isso. Mas no meio disso ela lembra que hoje teve a inspeção do material na escola, então deixou o cosplay em casa. Entretanto, ela pega ele e leva pra uma sala vazia. Como provavelmente ninguém vai ali, eles vão poder testar a câmera. Aí eles tiram umas fotos e a Arisa não consegue acreditar no quão tosco ficou. Mas não é as fotos, é ela. Mesmo sendo só um teste, é difícil ver as fotos dela assim. Ela quer ser a Liliel, mas não é. E pede desculpas pra ele porque sabe que ele também prefere o mundo 2D. Só que o Masamune fala que uniformes são bem comuns em mangás. E também é o que tem pra hoje. E ela acha isso fascinante, é só pensar que é um cosplay de uniforme. Desse jeito ela fica empolgada, levanta a saia, tira o óculos, faz maquiagem e voa lá, o Masamune tá sem palavras. Mesmo que ela não tá fantasiada de Liliel agora. Então ele começa a botar na mente que ela é uma garota 3D, o que parece mais um mantra pra tentar tirar fotos boas. Aí ela faz uma pose mais estilo mangá e tem umas roupas íntimas parecendo, mas o Masamune pensa que isso é parte da fantasia. Já a Arisa tá achando pouco, porque os mangás que ela vê são bem mais sensuais. Só que ela derruba o óculos sem querer, e quando vai pegar, o Masamune tira uma foto porque é a garota desajeitada de óculos, não tem nada mais tão mangá que isso.
Só que ela bate a cabeça e talvez seja desajeitada de verdade. Mas é que eles também são anime, olha o plot twist aí, mas só a gente sabe disso, né? Ninguém avisou ele. E como ela é desajeitada, obviamente ela cai em cima dele. E mais uma vez, as mãos dele não estão onde deveriam. Mas ela só conseguiu perceber que esse é o ângulo perfeito para uma foto fanservice de mangá shonen. Aí o nosso protagonista tenta pensar que é só Arisa, é só um cosplay, mas ele não aguenta e desmaia de novo. Logo mais tarde, eles estão vendo as fotos e Masamune tem certeza que elas ficaram bem sensuais como ela queria. Só que alguém ficou muito vermelho porque percebeu que não tava de cosplay na hora das fotos. E começa a botar a culpa no Masamune chamando ele de tarado. Foi um ótimo teste sim, mas é pra apagar as fotos. Aí de repente anunciam na escola que a Arisa Amano do primeiro ano, turma 1, é pra ir pra aula dela. Ela esqueceu completamente da aula de recuperação e sai correndo. E o nosso protagonista, vendo as fotos que tirou e apagando, resolve deixar só uma, pra registrar uma atividade divertida do clube. Voltando pra modelo Mikarin, ela parou a escola de novo. Aí tá uma multidão e o clube de caligrafia tá levando um balde de água tentando passar. Só que olha que surpresa, alguém empurra ela e a água cai só na Mikarin. A menina tenta pedir desculpas, mas ela sai correndo. Voltando pro nosso querido clube, o Masamune pensa que ficar sozinho lá não é tão legal. Mesmo que antes ele se empolgava sozinho. E de repente ele escuta mó barulheira do lado de fora. Aí ele abre a porta pra dar uma olhada e dá de cara com a Mikarin. Parece que os dois se conhecem e a primeira coisa que ela faz é se jogar nos braços dele. Hora do flashback, 5 anos atrás, a Mikarin perguntou pra ele se ele gostava de alguma garota. E desde essa época ele já gostava da Liliel, porque ela era alguém que nunca ia trair ele. E espero que nessa idade ele não lia os doujinshi igual agora. Nisso ela ficou brava e falou que odeia ele e odeia mangás também. Agora voltando pro presente, a escola toda tá procurando por ela, mas ignoram o clube de mangás porque provavelmente ela nunca entraria ali. Então ela se esconde ali. O Masamune fica surpreso de saber que a modelo famosa era ela. Ele pergunta por que ela abraçou ele do nada. Aí ela fala que só tava pensando se ele ficaria feliz em ver ela agora. Só que no meio disso ela espirra e fala que vai deixar o uniforme ali secando. Então ela também começa a tirar a roupa do nada. Alguém precisa fazer um puxadinho ali pra meter um banheiro nesse clube. E ela começa a falar em voz alta que até o sutiã molhou. O sutiã que ela escolheu pensando em encontrar o Masamune. Então ela fala que já terminou de se vestir, que ele pode virar, mas na verdade ela tava só zoando com a cara dele e nem se vestiu ainda. Então ela se joga no sofá porque não tem outra roupa pra usar. E como ela trabalhou até tarde, ela resolve dormir até secar. E pergunta se ele quer deitar com ela. Ele fica desnorteado como sempre, então ela fala que é bem divertido provocar ele. Aí ela pergunta se ela ficou mais bonita, e ele fala que tá normal, ela sempre foi muito bonita. E isso pega ela desprevenida. Só que na mente dele é só porque todos diziam isso, então deve ser verdade. Mas ela volta à consciência e começa a falar que ficou sim mais bonita, mais estilosa e até virou uma modelo popular. Ela mudou sim, só que ele repara que o hábito dela de segurar o cabelo não mudou nada. Ainda é a mesma Mikarin com quem ele brincava na infância. Aí ela levanta brava e mostra tudo. E obviamente o nosso protagonista vai escorregar logo agora e acaba caindo em cima da Mikarin. Ele tenta sair logo de cara, mas a Mikarin fala pra esperar, que é muito raro ver ele perto assim, então não precisa se afastar. Aí ele levanta, começa a tirar o casaco, e a Mikarin começa a pensar algumas coisas e repara que não tá pronto pra isso ainda. Mas ele só veste ela. A única coisa que passava pela cabeça dele era sobre o mangá que ele tinha acabado de pisar, da Liliel. Nisso a Mikarin se veste e pergunta se ele tá gostando de alguém. E por algum motivo, a Arisa aparece na mente dele. Então ele fala que gosta. E é claro que é a Liliel, ele não vai trair ela. O rosto da Arisa apareceu na mente dele por um instante, mas ele sabe que é por causa do cosplay de Liliel. E a Mikarin chama ele de otaku nojento, que nunca vai mudar. E ela odeia isso, mas ao mesmo tempo fica feliz. E sai da sala com lágrima nos olhos. No terraço da escola, ela começa a se lembrar de quando recrutaram ela pra modelo, ficavam chamando ela de bonita, e perguntaram se ela gostava de alguém mais velho na escola. E obviamente ela falou que sim, um otaku nojento. Mas o pessoal não entendia, porque se ela ficar famosa, idols e atores podem se aproximar. E aí ela pode esquecer esse cara aí. Só que voltando um pouco mais no tempo ainda, na infância, crianças faziam bullying com ela por causa do cabelo desgrenhado dela. E quem apareceu pra salvar ela foi o nosso Masamune brincando de Lord Ashford. E foi aí que tudo começou. A Mikarin até comprou o mangá depois, começou a pentear o cabelo e ficava brincando e conversando com o Masamune sobre esse mangá. E agora, enquanto todos gostavam dela por ser bonita, ele não mudou nem um pouco. E foi por isso que ela falou pra todo mundo que esquecer ele ali seria trair ele. E desse jeito ela ia ser como as garotas 3D que ele tanto odeia. Ela nunca vai trair ele. E se ele acredita em anjos, ela vai mostrar que pode se tornar uma. Até o dia em que ele olhe pra ela e fale que ama ela. Dito isso, já faz 10 anos e ela ainda gosta dele. Mas pelo menos ela tá tranquila porque ele não mudou nada. Enquanto ele continuar sendo assim, ninguém vai tirar ele dela. Aí ela enxerga lá de cima que dá pra ver a sala do clube dali. E o que ela vê é a Arisa chegando e tirando a roupa na frente dele. Por isso ela sai correndo e quando entra na sala do clube, ela começa a chorar e chama ele de mentiroso. Mas de repente a Arisa interrompe os dois e pergunta pra Mikarin se não quer fazer cosplay com ela. E a Mikarin finalmente percebeu que a Liliel tá ali
Então a Irissa finalmente explica tudo do cosplay, do DVD que ele tá ajudando a produzir, e a Mikarin não consegue acreditar que ela não fica com vergonha de vestir essa roupa. E a Irissa revela que na verdade fica assim com vergonha, o que deixa o nosso protagonista surpreso e até eu fiquei. Só que pra ela, poder expressar o amor assim é maior do que tudo. A Mikarin não tá entendendo nada que ela tá falando, mas olha pra cara do Masamune e percebe que é simples assim. Assim a Irissa volta a convidar ela pra fazer cosplay junto, mas o Masamune fala que ela é modelo, não tem nem chance disso acontecer. Dito isso, a Mikarin aceita. Ela vai fazer qualquer coisa se puder fazer com que o Masamune goste dela. Mas além disso, ela não pode deixar os dois sozinhos. Ela reparou que ele teve uma pausa quando ela perguntou se ele gostava de alguém. E ela já formulou a teoria que esse otaku nojento sem experiência viu esse cosplay e confundiu o amor dele pela Liliel por amor a essa garota. Por isso ela só tem uma opção agora, que é fazer ele se apaixonar pelo cosplay dela primeiro. Então a Irissa pergunta se ela quer fazer o cosplay de Miriela. E a Mikarin ainda se lembra dos personagens. Essa é a amiga demônio da Liliel. Só que ela fala que ela quer ser a Liliel. Aí puxa a Irissa pro cantinho e explica que como o Masamune gosta da Liliel, ela quer ser a Liliel. E a nossa menina não entende nada dessa analogia. Então, sem outras ideias, a Mikarin fala que quer ser a Liliel porque ela ama a Liliel. E aí a Irissa entende perfeitamente. Desse jeito ela já começa a tirar a roupa, e a Mikarin repara nas proporções, e de repente ela aceita ser a Miriela. Aí pergunta pro Masamune se ele gosta da Miriela, e ele começa a professar seu amor. Porque ela compete com a Liliel pelo Ashford com a sua fofura sensual, e continua a gostar dele mesmo não sendo mútuo. É magra, tem a parte de trás muito linda e representa quem não tem peito. Mas finalizando, a Liliel é a noiva dele e a Miriela é a irmãzinha. E a Mikarin pensa que não pode ser a irmãzinha. Só que ela não pode perder essa chance de ele achar ela bonita. Nisso a Irissa já começou a tirar as medidas, a Mikarin fica preocupada com quanto tempo vai levar, semanas, meses. Assim, calculando, fazendo tudo à mão, a Irissa provavelmente vai conseguir fazer em uma noite. Dia seguinte, a Irissa já tá fazendo cosplay de Miriela. E a Mikarin nem reconhece ela sem o cosplay. E com essas olheiras, pelo jeito foi ela que dormiu a aula inteira. Desse jeito ela começa a explicar várias coisas técnicas do mundo do cosplay, por que precisa ser tão perfeitinho assim, diferença entre anime e mangá. E a Mikarin percebe que subestimou um pouco o cosplay. E assim, as roupas estão prontas, se é que isso é o suficiente pra chamar de roupa. Mas o Masamune já reconheceu que essa é a roupa de quando ela é alistada. E a Irissa fala que fez a mais sensual possível. Só que a Mikarin tá incrédula que vai ter que vestir isso, porque ela não tira fotos nem de biquíni. Só que ela vê o cosplay da Irissa e são só faixas também. E uma Liliel com essa roupa é um risco muito grande. Então ela não pode recuar nessa disputa. Aí elas começam a se trocar, uma elogiando as roupas íntimas da outra, em voz alta, claro, pra torturar o nosso menino Masamune. Aí a Mikarin olha e até toca as proporções da Irissa e fala que não tem inveja dessas bolas de gordura. Só que a Irissa nem liga porque isso parece uma conversa clássica de garotas nos mangás. Nisso a Mikarin chama ela de esquisita e pergunta se ela não tem amigos e pelo jeito esse é o ponto fraco dela. Assim elas continuam se vestindo, passando maquiagem, peruca, e a Mikarin repara que nem parece ela mesma. Desse jeito ela levanta, chega no Masamune e pergunta se ficou bom. E quando ele olha pra trás, a Liliel e a Miriela na frente dele, com todos os detalhes. E pelo que parece, 2 é demais pra ele. Mas se levanta, porque prometeu, e fala pra Mikarin que ficou incrível. E a nossa menina se emociona porque essa foi a primeira vez que ele ficou feliz em ver ela. Só que na verdade ele não tirou os olhos, foi da Liliel. Com isso ela se lembra que odeia o mangá que ele gosta. Mas por algum motivo ela não odeia a Miriela. A história dela é que ela se apaixona pelo herói que salvou ela e tenta conquistá-lo várias vezes. Mas ele já tem um laço firme com a Liliel e o amor dela nunca dá frutos. E eventualmente ela mesma acaba ficando amiga da Liliel, mas nunca é honesta sobre seus sentimentos. A Mikarin não conseguia odiar ela porque elas se pareciam muito. Aí sem querer elas soltam "olhem pra mim" e os dois agradecem por isso. Parece que essa é a fala famosa da Miriela. Só que ela ainda quer que o Masamune olhe mais pra ela. Então, como ele falou que gosta da parte de trás da Miriela, ela mostra e pergunta se ele gostou. Aí ele fica meio nervoso, mas vai falar que claro que gosta. Só que ele tá falando da Miriela. Mas pra ela não importa, já faz 10 anos que ela gosta dele e é a primeira vez que ele diz isso. Então, deixando isso de lado, é hora de começar o ensaio pro DVD. E tem umas poses um pouco... do estilo Irissa, né? Já deu pra entender. Mas ela fala pra Mikarin que não precisa forçar se tiver com vergonha. Qualquer coisa, ela e o Masamune fazem sozinhos. E isso atiça o fogo dela e ela fala que vai fazer sim. Só que agora, o problema é do Masamune. Ele não pode olhar pra elas pensando em sacanagem. E olha que o perigo agora tá dobrado. Porém, ele tem um plano secreto. Pra manter os sentimentos puros, mesmo quando as duas pressionarem ele vai se transformar no próprio Lord Ashford. Nisso elas já começam na clássica e famosa pose da Miriela com a Liliel. Mas não é isso que vocês estão pensando, elas só estão restaurando magia. E tem toda uma explicação. Os seios são leite materno, um meio sagrado de nutrir a vida. Por isso, são a entrada do poder vital. E até a Mikarin acha isso genial. E mesmo antes delas começarem, o nosso Lord Ashford já começou a sangrar pelo nariz. E no primeiro toque da Liliel, a Miriela já solta um barulho que combina. Foi espontâneo, mas pra Irissa foi uma atuação perfeita. E a Mikarin ainda não consegue acreditar no que tá fazendo e ainda tirando foto. Então agora é a vez da Miriela infundir magia na Liliel.
E ela também solta um barulho que combina bastante, mas dessa vez é atuando. A Mikarin fala pra ela não brincar assim, mas o Masamune explica que restaurar magia é prazeroso. Então ela continua a infusão mágica. Já com o Masamune, ele não consegue acreditar que o Ashford sempre viu isso com pureza. Só que a Mikarin vê que a reação dele foi maior pra Liliel. Então ela pede pra infundir magia nela de novo. Só que ela escorrega, uma cai em cima da outra e as roupas ficam presas. E obviamente a Lilissa pede ajuda pro Masamune. E olha só, parece que prendeu bem na parte das proporções. A Mikarin não consegue acreditar que ela pediu ajuda pra ele, só que se a Liliel teve essa ousadia, a Miriela também tem que ter. Então ela autoriza, porque senão também a roupa que a Lilissa fez pode rasgar. E o Lord Ashford começa a caminhar na direção do seu maior desafio, não pensar em nada sujo enquanto faz isso. É só limpar a mente que o coração também tá limpo, mas infelizmente é macio demais. Ele começa até a chorar, falando que se puxar vai rasgar. Então ela fala pra abrir o fecho, só que se ele soltar isso aí, soltou tudo de uma vez. E com isso, o Masamune percebeu que o plano dele tinha um ponto fraco. O Lord Ashford também morre às vezes. Logo mais tarde, obviamente, eles estão conversando sobre a Liliel, e o Masamune tá muito feliz que a Mikarin ainda é otaku. Ele pensou que ela já tinha esquecido de tudo, mas pelo jeito, eles ainda podem se divertir juntos. Nisso, a Mikarin percebe que ela sempre focou apenas em querer que ele gostasse dela. E ela tem certeza que ele não tá feliz só porque ela parece a Miriela, mas sim porque eles podem se divertir com o mangá que ele gosta juntos. O cosplay fez ela alcançar o mundo que o senpai dela ama. Aí a Iris observa tudo isso e começa a sentir um sentimento estranho. Então interrompe eles e começa a agradecer a Mikarin, falando que graças a ela o DVD vai ficar legal. Mas ela fala que não pode usar as fotos dela vestida de Miriela, porque ela tem contrato e tal. Ela só esqueceu de falar antes. Mas de qualquer jeito, a Mikarin conseguiu entender um pouco sobre esse tal de cosplay e ela quer fazer isso de novo. E a Irissa fala que também foi a primeira vez dela com outra pessoa e achou super legal. Aí a Mikarin vai embora e a Irissa fala pro Masamune que na verdade já tem material suficiente pro álbum que ela queria. Então tá na hora de fazer, porque tem um evento chegando. E só tem um pouco mais de uma semana, bem na semana da Golden Week. Só que ela queria fazer a tempo, mesmo que editar dá muito trabalho. Com isso, o Masamune fala que vai ajudar. Ela não quer aceitar, mas ele já tinha avisado ela que vai ajudar em tudo, não só no que é fácil pra ele. Só que ela fala que não tem como compensar toda essa ajuda. Mas o nosso protagonista fala que ele se diverte todo dia desde que ela chegou. E isso já é o suficiente. Desse jeito, à noite já, os dois ainda estão na sala do clube porque decidiram passar a noite ali. Os pais deles são bem liberais pelo jeito. Aí a Irissa começa a explicar o que eles vão fazer o passo a passo. Primeiro escolher as fotos, pegar as poses que combinam com o tema do DVD e passar pro aplicativo. Corrigir a cor, suavizar os defeitos e só repetir isso em 500 fotos. Com isso eles já começam e o Masamune percebe logo de cara que demora mais do que ele pensava. Cada foto demora 5 minutos, então 500 fotos, 41 horas e 40 minutos. E com isso a Irissa começa a ficar nervosa. Será que ela não vai conseguir? Será que é melhor deixar pro outro evento? Mas o Masamune tá lá pra apoiar ela e fala que os dois juntos vão conseguir. Só que eles se empolgam, falam um pouco alto e o segurança ouve tudo isso. Então o Masamune sussurra que se precisar, ele vai lá se desculpar enquanto a Irissa se esconde. E ela pode ficar tranquila que ele vai proteger ela. Só que ela só consegue pensar que ele tá perto demais. E pra sorte deles, o segurança é meio velho, tá com preguiça de procurar qual a chave certa e deixa pra lá. Então eles voltam pro trabalho, mas tudo isso deixou a nossa menina um pouco pensativa. E depois de uma semana trabalhando todos os dias, os dois finalmente terminaram. Agora só falta gravar o DVD. Mais tarde, na escola, a Irissa tá convidando a Mikari pra ir no evento junto com eles. Só que ela fala que não tem a mínima chance dela ir num lugar com tantas pessoas. Dito isso, ela espera que não aconteça nada. Aí a nossa cosplayer não entende muito bem do que ela tá falando, então a Mikarin faz uma pergunta. O que a Irissa acha do Okumura? Mas antes, cortando pra ele, pra manter o suspense, ele tá lá no quarto dele pensando sobre o evento. Que vai tá só ele e a Irissa e... Parece um encontro, não parece? Não, mas calma, ele se recompõe porque isso daí vai ser só uma atividade do clube. Mas peraí, agora ele começa a se preocupar com o que vai vestir. Agora, voltando um pouco no tempo pra pergunta da Mikarin, ela fala que os gostos deles são parecidos, ele apoia o sonho dela, é bem reservado, mas incrivelmente confiável. Pra ela, ele meio que parece o Lord Ashford. Então a Mikarin perde a paciência e pergunta se isso não é o mesmo que gostar dele. E a Irissa tá pensando nisso até agora, no quarto dela, pensando que isso não é impossível. Mas antes de tudo, ela precisa decidir que roupa usar pra amanhã. Já no dia seguinte, parece que o evento ia começar às 10, mas como é a primeira vez deles, eles decidiram ir no primeiro trem. Só que no caso, o primeiro trem sai 4 horas antes do evento. E o Okumura, que já tá esperando, começa a pensar se ele tá estranho, com que roupa que a Irissa deve vir, mas quando ela chega, ele ainda fica impressionado. Pra ser sincero, ele não imaginou que ela fosse estilosa, e chama ela de otaku camuflada. Mas voltando um pouco no tempo, pra explicar essa combinação de roupas, ela tava tão desesperada que até pesquisou no Google que roupa os otakus gostam. Só que só apareceram roupas assassinas de virgindade. Mas ela não quer matar o Okumura, então ligou pra Mikarin pra pedir umas dicas. E desse jeito ela falou que ia passar na casa da Irissa de manhã pra ajudar. E esse outfit é o que a Mikarin escolheu. Gola canoa e ombros caídos pra destacar os peitos.
ombros e mostrando o sutiã pra dar um pouco de charme. Ela fala que homens não gostam muito de calça larga, então era melhor uma mini saia com cinto, uma pochete de lado e como eles estão no verão de maio, é melhor uma sandália salto alto. E também lentes de contato, claro. E a Irisa só aceitou tudo isso, mesmo nem entendendo esse idioma. Aí ela agradece, mas a Mikarin fala que só tá retribuindo pelo cosplay que ela fez. E também não é pra dizer nada disso pro Okumura. Agora voltando pro presente, até a Irisa tá pensando que isso parece um encontro. E o Okumura tá pensando se ela também sentiu que isso parece um encontro. Mas ele tem que limpar a cabeça, eles são apenas amigos otakus em um evento. Dito isso, não importa como ele veja, parecem muito um casal. Aí ele começa a pensar no que falar porque a Irisa deve estar nervosa, porque é o primeiro evento e tal. Então ele pensa em 3 perguntas pra quebrar o gelo. 1. Você tá linda hoje, Irisa. 2. O tempo está ótimo hoje. 3. Qual a cor da sua roupa íntima? E graças a Deus ele escolhe o número 2. Uma clássica conversa segura sobre o tempo, a prova de falhas. Só que a Irisa fala que com o céu claro demais, as fotos ficam claras demais. Nesse caso, um tempo nublado seria o ideal. E volta o silêncio. Então o Okumura pergunta se ela quer matar tempo em algum lugar. Aí eles vão numa loja de jogos, mas tá fechada porque é muito cedo. Depois eles vão num karaokê, mas esse acabou de fechar. E o Okumura percebe que a Irisa já começou a ficar cabisbaixa. Aí eles vão num café 24 horas, mas tá sem vagas. Assim eles estão indo pro quarto lugar, mas a Irisa pede pra ele parar, porque o pé dela tá doendo. Aí eles sentam ali pertinho e ela explica que não costuma andar tanto assim debaixo de sol. Aí o Okumura percebe que é por isso que ela tava com uma cara feia. E ele ainda ficou levando ela de um lugar pro outro. Cuidar de garotas 3D não é fácil como nos jogos. Desse jeito o band-aid colocado, mas o silêncio continua. E a Irisa, pra piorar, ainda tá no celular. Só que de repente, ela pergunta pra ele se quer ver o episódio de Liliel Gaiden dessa semana. Já que eles não conseguiram ver ontem porque ficaram na escola e tal. Aí algum tempo depois, já tem 2 otakus no meio da rua gritando Liliel pra lá, episódio perfeito pra cá. E a Irisa fala que queria ter visto no lançamento, mas também tá feliz de poder ter visto com o Okumura. E ele pede desculpas porque ele fracassou em todas as ideias que teve e eles acabaram vendo o anime. Mas ela fala que percebeu que qualquer lugar pode ser divertido se eles estiverem juntos. Com isso na mente do nosso protagonista, só passa que, se fosse uma garota 3D, estilo Ariri-san, talvez... Nesse meio tempo ela repara que já tá na hora do local abrir e eles vão pra lá. O lugar tá bem vazio ainda, o Okumura achou que ia ser maior também, mas a Ariri-san fala que eventos de cosplay são assim mesmo. Só que ela parece um pouquinho ansiosa. Dessa maneira eles chegam no espaço deles e vão começar a organizar. Mas a nossa menina fala que ficou tão concentrada no conteúdo do DVD que esqueceu completamente da capa e do pôster. Ou seja, são só uns DVDs brancos. E pra piorar, do lado deles a pessoa colocou DVDs e pôsteres bem chamativos. Aí o Okumura fala que o deles é como se um artesão tivesse criado cada um desses DVDs sem capa à mão. Mas em todo caso, a Ariri pelo menos escreveu o nome com caneta, o que talvez pareça que tem coisa errada dentro. Desse jeito, a cosplayer do lado vai se apresentar. Ela é a Magino e deseja um bom evento pra todos. Pelo jeito ela tá fazendo cosplay de Lady Frost, um personagem de um jogo online popular, mas que lançou faz só 3 meses. Aí a Ariri explica que é a primeira vez, que o DVD dela é da Liliel e tal, e a primeira coisa que a outra cosplayer repara é como é velho. Mas ela pede desculpa, só que fala que não vai fazer sucesso se não for um personagem popular. Mas não é pra se preocupar, todo mundo erra no começo. DVDs ainda são produtos, ela pode conseguir vender no grito. Já o parceiro dessa aí parece que não é tão gente boa como ela e dá uma irritada no Okumura. Aí ele pede pra pelo menos a Ariri se vestir de Liliel para as pessoas saberem o que tem no DVD. Só que a nossa menina tava pensando em vender assim, sem se trocar. Porque lá tem várias cosplayers incríveis e tal, e ela tá um pouquinho nervosa. Um pouco intimidada também, um pouco insegura também. E quando o Okumura ia falar que a Liliel é muito mais linda, ele trava e só fala que o cosplay dela é bem feito. O que não anima muito a nossa menina. Desse jeito, o evento Haruko's 19 começa. Vários otakus, várias cosplayers, vários fotógrafos, só que nenhum deles tá na mesa dos nossos protagonistas. Já do lado deles, a Lady Frost tá vendendo que nem água. E o parceiro dela vai lá dar uma alfinetada no nosso protagonista. Já a própria começa a apoiar a Irisa falando que ela precisa ser mais ativa. Com o DVD em branco e sem falar nada, ninguém vai saber o que tem ali. Só que falar com desconhecidos, se eles pudessem fazer isso, não seriam otakus. Mas, como um milagre, um cliente aparece. A Ariri explica que é da Liliel e tal, e ele começa a pensar se ele compra ou não. Nisso, o Okumura percebe que vender esses DVDs significa que as pessoas vão ver aquelas fotos da Ariri-san. E de repente ele sentiu um arrependimento, mesmo que esse fosse o objetivo desde o início. Nesse meio tempo, o cliente falou que ia ver o orçamento e já voltava. E o nosso protagonista sentiu um baita alívio. Então outro cliente aparece logo em seguida, só que já perguntando se tem fotos com roupas íntimas. E o Okumura automaticamente toma a dianteira falando que não tem nada de sensual. Então a Ariri também fala que não tem nada disso, apenas coisas mais discretas. E nesse caso o cliente deixa ali e fala que tá caro então. E o Okumura estranhou e pergunta se ela realmente não colocou nenhuma foto sensual. E ela fala que é claro, porque ela não pode vender coisa assim porque é menor de idade. Aí ele pergunta por que eles tiraram as fotos sensuais então, e ela fala que é pelo hobby. Mas de qualquer modo, ela ainda tem vergonha de mostrar aquele tipo de foto. Por enquanto, ela já fica satisfeita em tirar as fotos com o Okumura. E ele fica aliviado de novo. Então a Ariri fala pra eles irem embora já. Ela tá se sentindo mal em prender ele ali, sendo que não vai vender nada. E o parceiro da Lady Frost vai irritar o Okumura de novo, perguntando se eles já estão de saída.
Então nosso protagonista manda ela se trocar pra pelo menos mostrar a Liliel ali. E ele também se desculpa com ela, porque por um momento ele ficou feliz de não vender nenhum DVD. E por sinal ele tá falando tudo isso em voz bem alta. Ele não queria dividir a Liliel dele com mais ninguém, mas ele entendeu que isso não é aceitável, porque ela queria isso e ela confiou nele pra isso. Então eles não podem ir sem mostrar a Liliel. Aí ela continua cismando por causa das outras cosplayers lindas e tal, mas ele junta ar e grita que ela é linda. A Liliel dela é a coisa mais linda desse mundo. Aquele dia, quando ela apareceu pra ele como Liliel, ele achou que tinha visto um anjo. E ele, que ama apenas a Liliel, pensou que era a versão mais linda de todas. Então, é pra ter confiança. Desse jeito, eles saem correndo pro vestiário. Como o evento só vai até as 3 horas, eles têm pouco tempo. Aí a Irisa vai se trocar, mas o Okumura ficou preocupado porque ela demora cerca de 1 hora nisso. E de repente, 3 caras começam a tirar selfie ali, então o Okumura aparece e fala que ali é o vestiário feminino. Aí eles perguntam se aquela que passou é a namorada dele, mas ele fala prontamente que não. Então eles começam a rir, porque na verdade eles só estão fazendo cosplay de homens. Eles são elas. E o Okumura pede desculpas. Então, encarnando o personagem, ela fala que ele é um bom rapaz, e com ele como parceiro, aquela menina tá em boas mãos. Nisso, o nosso protagonista decide esperar no estúdio, mas lá já tá a Lady Frost tirando um monte de fotos. Só que ele ouve uns fotógrafos falando que tá bem fraco hoje porque são os mesmos de sempre. Já o parceiro da Lady Frost apareceu pra dar outra irritada no Okumura. Com a Arisa, ela tá no vestiário, mas tá bem nervosa. Parece que todas eles já se conhecem e além disso, estão terminando e já estão se trocando pra ir embora. Mas ela se acalma e começa a desfazer a mala. Primeiro é a peruca e a rede de cabelo. E alguém esqueceu a rede de cabelo e não dá pra usar a peruca sem ela. Não só isso, ela esqueceu um monte de coisas. Pra piorar, ela só tem mais meia hora. Só que como um milagre, alguém aparece perguntando se ela precisa de rede de cabelo. Parece que ela tem uma sobrando e com isso, várias outras cosplayers aparecem pra ajudar a nossa Arisa. Com isso ela começa a se trocar e as outras reparam que a roupa dela é muito bem feita e perguntam de onde ela encomendou. Assim, a Arisa revela que fez sozinha, o que impressiona a todas mesmo se não fosse a primeira vez. Só que a nossa menina ainda tá preocupada porque pegou muita coisa emprestada. Mas elas falam que não tem problema, porque todo mundo já precisou de uma ajudinha um dia. E de repente uma delas parece que reconhece a Arisa. É aquela cosplayer de quando ela tava no fundamental ainda. Que baita visão de águia e memória de elefante, hein? E ela fica feliz pela Arisa não ter perdido o interesse. Aí todas começam a apressar ela porque tá acabando o tempo e quando ela levanta, elas veem a roupa íntima dela. A Arisa não sabia, mas parece que menor de idade não pode mostrar isso. Aí como ela já tá indo embora, aquela cosplayer empresta o short dela. Com isso, parece que ela finalmente terminou. Ela agradece a todas e tal, e tudo isso até contagiou as outras cosplayers que queriam ir com ela, mesmo que não desse tempo, pra pelo menos tirar uma foto juntas. Aí saindo, a Arisa bate de frente com aquele grupo fantasiado de bonitões, e avisam que o garoto do lado de fora estava bem preocupado e queria proteger ela. Desse jeito, lá no estúdio, o parceiro da Lady Frost ainda tá irritando o Okumura. Já ela tá preocupada porque a Liliel ainda não apareceu. Mas, de repente, um ar novo naquele estúdio. A Liliel vem correndo, clamando pelo Lord Ashford. Todo mundo fica de boca aberta se perguntando quem é essa cosplayer, enquanto ela se desculpa pela demora para Okumura. E pela primeira vez, o parceiro da Lady Frost aparece não irritando o nosso protagonista, mas sim encantado com a forma angelical da Liliel. Quando disseram Liliel antes, ele nem prestou atenção porque é um personagem antigo e tal, mas foi uma grande falha dele, porque agora ele sente como se visse o seu primeiro amor da época de escola. Tudo isso de uma época em que ele nem sabia que seria um otaku. De uma época em que seu único amor era a Liliel. Só que agora ele não pode deixar a Lady Frost perceber esse sentimento. Na muvuca, aqueles 2 clientes que tinham ido na mesa dos nossos protagonistas começam a ficar arrependidos. Os 2 fotógrafos que estavam reclamando que não tem ninguém novo, agora estão felizes. Já com o Okumura e a Arisa, eles não sabem o que fazer. E antes que eles pudessem pensar em alguma coisa, o mar de fotógrafos chega nela e começa a perguntar se ela tem cartão, se ela tem um site. E a Lady Frost pergunta pro seu parceiro se ele realmente não vai tirar fotos da Liliel, mas ele fala que não vai trair ela, mesmo que esteja chorando sangue. Assim, ela fala que ela quer fotos dela com a câmera dele. E ali tá uma bagunça total, o Okumura não consegue fazer nada, a Arisa foi cercada por uma multidão, além de faltar só 10 minutos pro evento acabar. Então, o parceiro da Lady Frost aparece pra botar ordem no lugar. Fala em voz alta que é a primeira vez dela e que agora vai começar a sessão de fotos. Arranja um espaço também, e como não tem muito tempo, eles podem fazer o círculo desde o começo. O Okumura fica impressionado com isso e agradece, mas o parceiro da Lady Frost só queria ficar com o melhor lugar. Desse jeito, começa a sessão de fotos, com a Arisa aparecendo um pedido público de desculpas. Assim, ela começa a fazer as poses. E o Okumura não consegue chegar nem perto dela. Aí a nossa menina começa a ficar confusa pra que câmera olhar e tal. E ela escorrega e quase cai, mas consegue se apoiar na parede. Então começa o burburinho de que ela é realmente iniciante, que ela não é boa nas poses, que ela podia fazer a pose clássica pelo menos. Ao mesmo tempo tem uns que preferem essa sensação de que ela é experiente. Mas o parceiro da Lady Frost parece ser o único que percebeu. Todas as poses que a Arisa tá fazendo são poses que a Liliel faz na história. São 5 segundos por pose e ela decorou todas. Essa garota é realmente uma fanática pela Liliel como ninguém. Mas ele fala pra Lady Frost que não tá à altura dela. Só que ele confessa que a Liliel é realmente uma cosplayer a se respeitar. Aí os otakus de cosplayer, que no caso são irmãos, começam a perceber que ela não tá acostumada a ficar cercada assim pra fotos.
Mas o mais velho fala que nem parece um cosplay. Ele não sabe colocar em palavras, mas diferente dos profissionais, ela parece ser muito mais rústica. É como se a Liliel tivesse saído do mangá, como se eles estivessem tirando foto da própria Liliel. E o mais novo sabe que essa foi uma fala incomum do irmão, então ela é mais incrível do que qualquer um. Então o mais velho fala pra tirar o máximo de fotos que puder, porque essa aí vai ser grande. Desse jeito, mais 1 minuto pra encerrar, e a nossa menina começa a se lembrar do passado, da mãe dela falando que ela é uma garota, por que ela tá lendo esse mangá, e que ela deve ter se enganado. Só que agora ela sabe que não. Pela primeira vez, ela mostrou a sua Liliel. Então, faltando 10 segundos, ela levanta os olhos e vê o Okumura, o cara que falou que os otakus nunca se recusam a falar sobre o que gostam, que a Liliel dela é a coisa mais linda do mundo. E tudo isso é graças a ele. Assim faz uma última pose, especificamente pro Okumura. A sessão de fotos finalmente termina e os fotógrafos estão muito agradecidos. Dessa maneira, o Okumura finalmente consegue ficar sós com a Arisa e pede uma foto porque ele perdeu a chance de tirar e queria marcar o evento. Aí, como a Arisa tá aliviada de ver ele, a expressão dela fica relaxada e ele tira uma foto exatamente desse momento. Então ela pede pra tirar outra porque não ficou parecido com a Liliel. Mas pro Okumura, essa foto tá perfeita. Logo, a Haruko's 19 se encerra, mas os vestiários continuarão abertos até às 5 da tarde. Aí a Arisa tá indo pra lá, né? Mas de novo a multidão de pessoas aparece perguntando se tem DVD, se tem rede social, se tem cartão. E quem aparece pra salvar ela é a Lady Frost. E os caras não creem que ela não tem rede social, não tem cartão. Quem será que ela é? Só pode ser um anjo. No vestiário, a nossa Ange tá tirando foto com as outras humanas. E ela é a sensação do momento, todas as cosplayers ali querem tirar foto com ela. Com isso, o vestiário fechando, todo mundo se trocando, e a Lady Frost pede ajuda da Liliel pra tirar a cauda dela. Parece que não tá ligada nas roupas, mas diretamente no corpo. Confesso que nem eu entendi como ela fez isso. Por sinal, o nome da Lady Frost é Magino. E o pessoal pergunta por que ela tá cheia de máscaras, tá com alergia a pólen? Mas é só porque ultimamente ela tem feito muito cosplay que tem pelos. Aí ela fica sempre imaginando, e se ela morrer com um tufo de pelo entalado no pulmão? Dito isso, ela não vai parar com esses cosplays. E o pessoal lá entende, porque tem uma lá que queria fazer várias cosplays, mas quando foi ver, no armário só tinha kimono. A outra que só faz de personagem com chifre e presa, outro dia tava voltando de metrô e estranhou que as pessoas estavam olhando demais pra ela. Mas é porque ela esqueceu de tirar as presas de monstro do evento. Aí a outra vai zoar, mas esqueceu de tirar as orelhas de elfo. E ela, por sinal, também tem uma história assustadora. Pra elas, pelo jeito, isso são histórias assustadoras. Tava ela em casa, relaxando depois de um evento, quando houve um grito. Era o irmão mais novo dela. Por quê? Ela esqueceu de lavar a peruca e deixou boiando na banheira. Acho que isso daí encaixa como história de terror. A outra um dia deixou a peruca secando na sala, mas ela caiu em cima da TV, o que ficou parecendo o live action da lenda da Sadako. Assim chega outra, mas essa a Arisa não reconhece. É aquela que tava fantasiada de homem, e pelo jeito ela é estilosa mesmo sem cosplay. E ela também vem forte pro encontro de história de terror. Ela já ouviu sobre pensarem que os cosplayers estão traindo por encontrarem fios de perucas. Mas no caso dela, sempre tem jaquetas ou acessórios masculinos na casa. E a família sabe que ela faz cosplay, mas não, que é masculino. Assim, um dia a mãe dela chegou nela e falou que ela devia pelo menos terminar com o da jaqueta. De alguma forma, ela pensou que ela tava namorando 7 caras ao mesmo tempo. E elas gritam de medo. Aí perguntam pra Arisa se ela tem história, mas provavelmente não, né? Porque a pele dela é lisinha, ela é linda, estilosa. Mas, pra surpresa delas, ela fala que já teve vários perrengues. Tipo, ela é baixinha e tem uns peitos bem grandes. E as pessoas parecem não entender muito bem esse tipo de físico. Então, quase não existe roupa que fica boa nela. Ainda tem muitos cosplays que ela quer fazer, mas as roupas que não delineiam o corpo faz parecer que ela é muito gorda. Ou seja, ela chegou à conclusão que tá condenada a usar roupas que revelam o corpo inteiro. Mas ela não consegue porque dá vergonha. Só que as meninas lá falam que a roupa dela de hoje tá linda, por exemplo. Mas a Arisa fala que foi uma amiga especialista que escolheu pra ela, então não vale. Assim, elas pedem uma foto das roupas normais que ela usa e ela mostra isso daí. E fala que dá pra ver que o tamanho não combina em nada. Mas talvez pra todas as outras pessoas do mundo, não é só o tamanho que não combina. Além do sinal de paz. Dito isso, as meninas não falam nada pra não deixar ela triste. Então a Arisa lembra que ainda tá com os shorts da moça de elfa. E parece que ela saiu agora há pouco, mas como tava com roupa normal, a Arisa não viu. Além de que ela disse que a Arisa podia ficar com isso, mas a nossa menina tá determinada a procurar ela. Aí antes de ir embora, ela agradece a todas mais uma vez por toda a ajuda que elas deram. Então a Magino fala pra elas se verem no Comic Cat de verão, o que deixa a nossa menina e as outras já bem ansiosas. Assim ela chega na estação porque o Okumura tá esperando lá porque pra ele já tinha fechado o evento. Aí ele fala que o metrô é em 40 minutos e tal, mas ela tem que fazer uma coisa antes. E começa a gritar pela estação, Senhorita Elfa. Então chegam mais 2 mulheres pra ajudar e a Arisa fala que é uma mulher com orelhas longas. E elas também começam a gritar se tem alguma elfa por ali. Okumura, acho que a gente estaria com a mesma cara nesse momento. Dessa maneira, a mulher elfa, que na verdade não é uma elfa, chega na Arisa, dando uma bronca pra ela não ficar gritando assim porque dá vergonha. Aí o Okumura se apresenta e a Arisa ia chamar ela de mulher elfa de novo, mas ela pede pra não fazer isso porque o trabalho normal dela fica naquele bairro então, né? Uma otaku camuflada.
Assim, a nossa menina devolve os shorts, que na verdade é uma calcinha falsa, e a mulher fala que ela é muito disciplinada e aproveita pra perguntar como foi o primeiro DVD dela. Só que ela não vendeu nenhum, né? Mas a mulher elfa fala que o primeiro da Mayura também não vendeu, é aquela outra cosplayer do flashback da Irissa. Aí a nossa menina fica mais alegre e fala que um dia quer fazer um DVD tão bom quanto os da Mayura. Só que, alerta de climão, parece que a Mayura não participa mais de eventos. Ela diz que lavaria as mãos disso. Mas a mulher elfa fala que adultos são complicados assim. Só que vai dizer a ela que eles se encontraram. Logo já no trem, e o silêncio aparece de novo. Aí o Okumura começa a pensar que ela não vendeu nenhum DVD. A ídola dela parou com o cosplay. Ele tem que dizer alguma coisa pra confortar ela. Mas a nossa menina lê bem o clima e fala que ele não precisa se preocupar. Ela vai continuar indo em eventos e assim vai ter uma chance de encontrá-la. E ela também quer rever as pessoas que conheceu hoje. Desse jeito, anuncia que vai no Comic Cat de verão. E o Okumura percebe que realmente não precisava se preocupar. E ela pergunta se ele poderia ajudar ela, porque dessa vez ela só conseguiu terminar o DVD, usar o cosplay, graças a ele. Ele tenta falar que não, mas ela afirma que é assim, ela só conseguiu graças à presença dele. Com isso, a Irissa solta que ultimamente ela tem sentido algo estranho sempre que tá com ele. Fica nervosa quando estão sozinhos e um calor no peito nos momentos em que ele ajuda ela. E o nosso protagonista entende, porque ele também sente isso. Aí ela continua que estava tentando entender o que isso significava. E hoje, finalmente entendeu. Assim, ela confessa que gosta dele. O nosso protagonista fica sem palavras, mas ela continua, que ela gosta dele como parceiro de cosplay. Acho que a primeira vez que eu caio nessa, eu realmente acreditei que ela tava confessando o amor, já no 5º episódio. Ela conseguiu perceber isso no evento de hoje, ela tá extremamente feliz por encontrar um fotógrafo tão bom. E o pior, ele também entende perfeitamente o que ela tá dizendo. Aí ele começa a achar que o sentimento que ele tava sentindo também não era amor, era simplesmente ciúmes de fotógrafo. E os dois começam a rir sozinhos, pensando, ainda bem. Dia seguinte, e a Mikarin tá toda insegura porque o Okumura e a Irissa foram num evento sozinhos. Mas ela mantém a calma, porque não importa o que a Irissa fizer, ela consegue desfazer com o próprio charme. Aí respira fundo, entra na sala e fala que veio passar um tempo com o senpai. Dito isso, lá tá só a Irissa e de roupas íntimas. Então a Mikarin fala pra pelo menos trancar a porta. Já a Lilith agradece pelo outro dia e já lavou a roupa direitinho. E cheia de curiosidade, a Mikarin pergunta se a Lilith não ficou se engraçando pra cima do senpai. Então ela começa a falar que ficou bem pensativa depois da Mikarin perguntar se ela gosta do Okumura. E ela percebeu que, seja como um fotógrafo ou um parceiro otaku, ela gosta sim dele. Pelo jeito, a nossa modelo se preocupou à toa. O Okumura e a Lilith são da mesma raça de idiotas, que só tem olhos pra Liliel. Ou seja, a Mikarin chega à conclusão que ainda tem chances. Já sobre o Okumura, parece que o segundo ano tem prova, então ele vai atrasar. Por isso, a Lilith pensou em ir antes e já se trocar pra tirar fotos. Mas no alto-falante bem estourado, convocam a Lilith pra voltar pra aula. Ela esqueceu de novo da recuperação. E a Mikarin fala que é porque ela só dorme nas aulas. Nisso, a Lilith sai correndo e pede pra ela vigiar as roupas. E pra ver como não é bom correr nos corredores, ela esbarra numa professora. Mas ela não ficou brava e só falou pra ela não correr nos corredores pra não se machucar. E a Irissa só conseguiu reparar que a professora é muito linda. Agora, cortando pro Okumura, ele chega na sala e tá a Liliel na frente dele. É a Mikarin cheia de vergonha que tá tentando arranjar um monte de desculpas. Só que ela olha pra ele e vê que tá funcionando perfeitamente. Se for a Liliel, pode ser qualquer uma. Ao mesmo tempo, isso também prova que ele tá apaixonado pela Liliel e não pela Irissa. Em todo caso, é uma ótima chance. Assim, ela se joga nos braços dele, clamando pelo Lord Ashford, que já entrou em choque no primeiro toque. Mas ela continua que hoje tá um pouquinho diferente, só que se ele quiser, pode fazer o que quiser com ela. E isso já deixa ele louco, então ela continua, perguntando se ele quer encostar em algum lugar dela. Mas o Okumura, sentindo muita dor, resistindo muito à tentação, fala que não pode. A Liliel é a sua esposa, mas uma esposa não é um objeto. E desse jeito, acaba o machismo no mundo. E a Mikarin aceita a derrota porque não tem jeito, afinal foi esse senso absurdo de cavalheirismo que fez ela se apaixonar. Mas ela só queria que esse sentimento fosse direcionado a ela. Nesse meio tempo, a Irissa chega da recuperação, vê os dois naquela situação, fica um clima estranho, eles começam a falar que não tá acontecendo nada. E ela vai em direção ao Okumura, levanta a mão, mas é só pra tirar ele da frente porque ela nunca viu a Liliel na frente dela, com as mãos num lugar meio suspeito. Mas a Mikarin fica sem graça, fala que não, ela sabe que não combinou nada. Afinal, a roupa fica até folgada na parte de cima, mas a Lilith fala que ela tá enganada. Tipo, sim, ela fica melhor de Miriela, mas não é pra pensar que a Liliel não combina. Ela pode ser quem ela quiser. Isso é o legal do cosplay. E o Okumura já se recuperou e fala que concorda com ela. Não existe certo ou errado em se expressar. Nem habilidade, nem nada. Ele vê como pessoas demonstrando amor por aquilo que amam. E isso já deixa ele feliz. E a Mikarin pensa que eles são inocentes demais, ao mesmo tempo que tá arrependida de usar o cosplay com más intenções. Mas a propósito, a Lilith tá curiosa pra saber a cor da roupa íntima que ela tá usando. E ela fica surpresa só de ver que é uma de verdade. Com isso, a nossa modelo chega à conclusão que nunca mais vai vestir a roupa da Liliel. Cortando pra outro dia agora, o parceiro da Lady Frost, que no caso o nome dele é Ogino, se encontra com o nosso menino. E parece que foi o próprio Okumura que foi atrás, porque ele quer aprender a fotografar melhor. E o Ogino fica admirado com essa atitude, e agradece por ser escolhido como senpai pela grande experiência de combate. Mas a verdade é que ele é o único fotógrafo que o Okumura conhece. Logo, já no estúdio, o Ogino explica que hoje será uma personagem tradicional, por isso, uma sala clássica.
Primeira lição, se ele tiver o lugar certo, a foto será de nível superior. E se quiser um DVD de sucesso, precisa de um bom estúdio. E hoje em dia é bem fácil alugar estúdio porque o mercado de cosplay cresceu bastante, além de ser mais barato durante a semana. Aí a Lady Frost, que no caso é a Magino, aparece. E o Okumura já reconhece o cosplay, é a roupa de geisha da Forosso, outro personagem recente. Aí eles se cumprimentam, ela fala que é bom ter alguém jovem, por mais que ela seja uma universitária. Então já começando, o Ogino fala que primeiro, a base da fotografia é o tempo e o foco, porque se não tivesse essas coisas, não tem como arrumar depois. E a recomendação dele é ter um conceito em mente para cada foto, pensar além do rosto e do corpo, pensar em que ponto você quer que a pessoa observe na foto. Sincronizar o momento em que a cosplayer se expressa com o momento em que eles disparam o obturador da câmera. Logo, já tirando as fotos, o Ogino fala para tentar primeiro tirar uma foto com o melhor timing que ele conseguir. E indo pros resultados, parece que ficou bem bom, mas bem principiante. Aí ele compara com as fotos do Ogino e realmente tem uma diferença de timing, porque cada fotógrafo é diferente. Desse jeito eles continuam, com o Ogino dando várias lições pro Okumura. No final a Magino vai ver e fala que o Okumura é muito bom, tem um bom senso estético. Então ela pede para enviar para ela porque tem uma que ela gostou e vai pôr no DVD. Agora ela pergunta se tá tudo bem se ela fizer umas poses mais sensuais. E o nosso protagonista, todo nervoso, fala que por ele tá tudo bem, ou melhor, tá tudo bem pra ela? Assim ela fala pra ele não sangrar o nariz. Dessa maneira ela posa, mas parece que o Okumura ainda não se sente confortável tirando esse tipo de foto. Porque se ele estivesse do outro lado, não gostaria disso. O Ogino fala que entende, mas os cosplayers gostam de serem vistos. E os fotógrafos ajudam com isso. Não tem nada pra se sentir culpado. Mas aí a Magino pergunta se será que é porque ele gosta da Liliel? No caso a Arisa, mas eles não sabem o nome dela. E o nosso menino cheio de vergonha fala que não é isso, e ele mesmo não entende bem esse sentimento. Então a Magino fala que ele tem que brigar. Se vai trabalhar com alguém, não pode esconder os sentimentos. Se sente desconfortável, tem que dizer a verdade e lidar logo com isso. Esse é o segredo dos relacionamentos. Aí ele fala que entendeu e pede desculpas, porque eles só se viram uma vez e tal. Mas a Magino fala pra parar com isso, porque ficar próximo de alguém em um evento é o mesmo que se tornar amigo. Aliás, o Ogino também complementa que ele também tá grato. A empolgação que ele teve tirando fotos da Liliel foi imensurável, porque eles, fotógrafos de evento, sempre se perguntam quem vai ser o próximo. O Okumura não entende o que ele tá falando, então o Ogino explica. As 4 melhores cosplayers do mundo atual. As 4 deusas do cosplay. E o Okumura sente o peso desse título. A primeira, uma bela garota que se iguala em peso e altura em todos os seus personagens. Erika Awayuki. Comenta aí quem conhece esse sobrenome. A segunda, patrocinada por uma empresa com as melhores roupas e maquiagens. A garota de beleza suprema, Nagomi. A terceira, juntou seguidores nas redes sociais pelo estilo fetichista alternativo e sua obsessão por meias calças. Yoki Hoshizuki. E pra finalizar, lendária por sua beleza, sensualidade e amor inigualável pelos personagens. Mayura. E essas formam as 4 deusas do cosplay. Só que a Magino fala que com certeza existem mais do que 5 cosplayers incríveis. Mas vocês sabem como esses otakus adoram fazer grupos de yonkous. Nisso, o Okumura reconhece o nome Mayura porque é a ídola da Lilith. E o Ogino confirma que é a notícia do momento. A Mayura não aparece desde o evento de verão e também parou de atualizar suas redes sociais. Por isso agora, o mundo do cosplay tá louco pra conhecer uma nova deusa, a sucessora da Mayura. E quem surgiu nesse momento foi aquela bela Liliel. O próprio Ogino fala que foi como quando ele viu a Mayura pela primeira vez, e tem certeza que não foi o único a sentir isso lá. E por isso também que ele estava sendo meio ácido hoje. Não é tão emocionante quando o seu maior rival é um novato, porque a sua intenção é ajudar a Madame Magino a chegar no topo desse mundo. Nisso, nosso protagonista se sente desafiado, mas a Magino fala que não tem pretensão nenhuma de chegar no topo de nada. Dito isso, se o Ogino fala que vai levar ela até lá, ela vai acompanhar na hora. Aí o Okumura começa a falar que pensava que o foco tinha que ser a Arisa, só que ele admite que foi ingênuo. Isso é algo criado a 2. E como ele prometeu que ajudaria ela até o final, se a Lilith quiser chegar no topo, ele vai levar ela. Por sinal, ele falou em voz alta e os dois perceberam que Lilith é o nome da Liliel. Só que eles vão manter em segredo, e em troca disso, os dois vão ter que ir com tudo no próximo evento. Dia seguinte, no clube, como o Okumura foi no centro, ele pegou alguns tesouros sobre a Liliel. E a Lilith já reconhece alguns que são mais 18. Mas ela vê algumas coisas que nunca tinha visto e repara que o Okumura é um pouco sádico, né? E sinceramente ele nunca reparou nisso, mas pensando bem, a Liliel tá sempre assim. Uma coisa comum entre heroínas de shonen. Já a nossa menina fala que se concentra muito no sentimento da heroína, então ela tá mais pra masoquista. E fala que eles dois são uma boa combinação. Nisso, o Okumura já começa a pensar em coisa estranha. Ao mesmo tempo, a Lilith fala que quanto pior a enrascada, mais sensual a heroína fica. Só que ela também gosta das heroínas atuais que escapam do perigo sozinhas. Mas como gosta mais da Liliel, ela prefere torcer e esperar que o herói apareça pra salvar o dia. Agora indo direto pro assunto e começando a sessão de fotos, um cosplay onde ela tá amarrada e aparentemente ferida esperando pelo Lord Ashford salvar ela. Aí o Okumura se lembra das palavras do Ogino pra pensar num conceito. E já começa a falar como um fotógrafo falando pra Arisa virar pra trás, olhar pra lá. Aí tiram algumas fotos e quando a nossa menina vai ver, ela fala que as fotos estão ficando cada vez melhores. Então ele explica sobre o treino especial que teve e fala que se a Arisa tiver o sonho de se tornar uma cosplayer famosa, ele não pode apenas
acompanhar ela, mas sim trabalhar duro também. Aí a nossa menina fala que só quer expressar o amor pela Liliel através do cosplay. Não tem muito interesse em ser sucessora da Mayura, ficar famosa. Mas, até agora, ela tem feito tudo sozinha pra ela. E até que tava contente com isso. Só que quando eles foram pro evento juntos pela primeira vez e várias pessoas viram a Liliel dela, talvez ela tenha ficado um pouquinho gananciosa. Afinal, aquilo ali foi super mega divertido. Por isso deve ser mais divertido ainda se mais pessoas puderem ver o cosplay dela. Isso tudo num evento ainda maior. E ela vai ficar muito melhor em mostrar o seu amor para mais pessoas. Desse jeito os dois vão ver até onde chegam nesse mundo. Aliás, o nosso protagonista também fala sobre o estúdio de fotos, que é muito legal, só que ainda é um pouco caro para eles. Mas de qualquer jeito eles podem fazer os próprios materiais ali no clube. E de repente, o conselho estudantil bate na porta, perguntando sobre o presidente e pra destrancar a porta porque é contra as regras trancar a porta sem um bom motivo. Nisso, a Lilissa vai se esconder porque ela tá de cosplay e ele abre a porta. O conselho fala que é apenas um relatório, então vai ser breve. Parece que o grupo de estudos Aquarium foi promovido a clube, então por isso, o clube de mangá será rebaixado a grupo de pesquisa. O Okumura não entende, aí ela explica que o clube de mangá não atende os requisitos de clube há 3 anos, e só continuou aberto porque não tinha necessidade de espaço. O Okumura não fazia ideia disso, mas enfim, essa sala vai ser entregue para o novo clube. Eu confesso que eu me identifiquei bastante quando ele falou sobre as 4 deusas do cosplay e ele ficou super animado. Não tem jeito, cara, se você é intitulado deusa, já é muito da hora. Já tem muito respeito envolvido, muita aura. Até senti que isso daqui tá virando um shonen, por mais que realmente saia na Shonen Jump. Mas é isso, se vocês assistiram até aqui, muito obrigado, de verdade, dá o like se você gostou, que ajuda bastante. Se inscreve no canal e comenta aí se você tá gostando desse anime, o que você achou do episódio. E é isso, tamo junto, valeu, falou!